Olá! Chegamos na 17ª questão dessa prova da primeira fase da Cefet Rio 2017. Roda a vinheta para a gente começar a falar sobre ela. Nessa 17ª questão, o principal assunto que você precisa saber para conseguir resolvê-la é perímetro do triângulo, a soma do contorno, a soma dos lados do triângulo. Esse é um assunto dado lá no 8º ano do Ensino Fundamental 2. Você precisa saber para conseguir resolver bem essa questão. Ok? Então, mais uma dica. Talvez você não tenha interagido ainda, tá com alguma dúvida? Pode escrever para a gente. Escreve aqui mesmo no YouTube, na área de comentário, e a gente vai, com certeza, tentar responder e tirar a sua dúvida, seja aqui sobre essa questão, seja em outra questão, ou em relação aos nossos cursos, ao nosso portal, que seja. Pode escrever que a gente vai ficar feliz em responder para você. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês gostem bastante dessa resolução. E vamos na sequência. Ler o enunciado e depois assistir a resolução com o professor Abudani. Vamos lá. Questão número 17. Os alunos de um professor pediram que ele cobrasse na sua prova bimestral exercícios quase iguais aos do livro. Após ampla negociação, ficou acordado que o professor poderia mudar apenas uma palavra do exercício que ele escolhesse do livro para cobrar na prova. O professor escolheu o seguinte problema no livro. Os lados de um triângulo medem 3x, 4x e 5x, e seu perímetro, em centímetros, mede 3 mais raiz de 3 mais raiz de 6. Quanto mede o seu menor lado? E montou o seguinte problema na prova. Os ângulos de um triângulo medem 3x, 4x e 5x, e seu perímetro, em centímetro, mede 3 mais raiz de 3 mais raiz de 6. Quanto mede seu menor lado? Ao perceber que, mesmo trocando apenas uma palavra do enunciado, o problema havia ficado muito mais complicado, um aluno ainda pediu uma dica e o professor sugeriu que ele traçasse a altura relativa ao maior lado. A resposta correta em centímetro do problema da prova é... Bom, nós estamos diante da questão número 17 dessa prova do Cefet 2017, primeira fase. O que está acontecendo aqui nesse problema? O professor pegou um problema do livro, olha aí, e colocou. E o problema que ele escolheu tinha os seguintes dados. Os lados de um triângulo medem 3x, 4x e 5x. E seu perímetro, em centímetro, mede 3 mais raiz de 3 mais raiz de 6. E ele pergunta, quanto mede seu menor lado? É isso que ele pergunta. Agora, ele continua dizendo o seguinte, e montou o seguinte problema, trocando apenas uma palavra. O que ele diz? Os ângulos de um triângulo medem, agora em vez de lado, os ângulos de um triângulo medem 3x, 4x e 5x. E o seu perímetro, em centímetros, mede 3 mais raiz de 3 mais 6. Quanto mede o seu menor lado? Veja bem, o perímetro tanto do triângulo que ele considerou, que ele pegou do livro, e aquele que ele fez a mudança de uma palavra, que no caso aí, lados, ele trocou por ângulo, veja bem, o perímetro continua sendo o mesmo. Se o perímetro continua sendo o mesmo, veja bem, os triângulos também serão congruentes. Ora, eu não tenho que me preocupar com isso daí. Depois ele diz assim, o aluno sentiu isso aqui muito complicado, e aí ele pegou, ele fez assim, traça a altura. E ele foi para traçar a altura, né? E nesse traçar da altura, para facilitar a vida do aluno, a altura relativa ao maior lado. Aí ele pergunta, a resposta correta em centímetros do problema da prova é, veja bem, a pergunta é, quanto mede o seu menor lado? Tanto naquele original que ele pegou do livro, quanto aquele que ele mudou de lado, passou para ângulo. Veja bem, os triângulos são congruentes, eles são iguais. Ora, os perímetros são os mesmos. Então, ao maior lado se opõe o maior ângulo, e ao menor lado se opõe o menor ângulo. Isso é uma propriedade lá dos triângulos. Então,
Então não importa que eu venha trabalhar com o que aqui do livro e na mudança. Não importa. Então, veja bem, se os perímetros são iguais, então eu tenho 3x, 4x, 5x. Vai ser igual a quanto? A soma dos lados vai ser igual à soma dessa representação aqui dos lados em forma de perímetro. Ora, somando 3x, 4x, 5x, 12x vai ser igual a 3 mais 1,73 mais 2,44. Ora, somando o segundo membro, 7,17. Pego o 12 e divido por 7,17. Aqui está. E eu vou encontrar nessa divisão o valor de x, que é 0,59. Ora, agora, de posse dessa minha incógnita x, eu vou poder substituir. Por quê? Porque é 3x, 4x, olha aí, 5x. Não é verdade? Então, se eu tenho o valor de x 5, valor de x é 0,59, 3 vezes 0,59 vai dar 0,199, aproximadamente 2. Ou seja, nós vamos chegar no 2, porque aqui é um valor aproximado. 1,73 qualquer coisa, 2,44 qualquer coisa, continua. Porque isso daqui vai me dar um número incomensurável. Eu não vou ter o final aqui desse número. Não vai como o valor exato. Não será. Aqui também não será o valor exato. Então, aproximadamente, vai dar 2. O outro, 4 vezes x é 4 vezes 0,59, vai dar aproximadamente também 2,36. 5x vai ser igual a 5 vezes 0,59, que dá aproximadamente 2,95. Vejam vocês o seguinte, o problema aqui, a resposta correta em centímetro do problema da prova, que é o mesmo, o problema da prova é o mesmo, é quanto? Ele diz quanto mede seu menor lado, tanto no problema do livro quanto aquele que ele mudou, né? Na mudança. Então, o menor lado, ó, vai ser esse, 3x, portanto, é 2 a nossa resposta. Opção A. Vamos passar para a questão 18.